Fala Notícias do Momento, edição nacional. Aqui você tem resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Fique conosco até o final. Estamos com vídeos incríveis hoje. Tá aqui Notícia Internacional. Eduardo Bolso fala no G7 e diz, que o Brasil está sendo perseguido. Trump cita a perseguição a ele e diz que o Brasil é um país perigoso. Então tem coisas aí incríveis que a comunidade internacional está vendo das maracutaias do Brasil. Essa é a nossa edição nacional também. Temos o ex-relator da inegibilidade, que foi visto cancelado nos Estados Unidos, várias coisas acontecendo. Vamos direto às notícias nacionais. Estão chegando aqui, atenção para você, nossa produção, chegando em notícias nacionais, atenção. Eduardo Bolso pede para Trump aplicar as sanções Magnitsky contra Ali de Moura. Parece que o Eduardo está se mexendo lá desde os Estados Unidos. E sobre a arma que foi encontrada com o nosso capitão, Acho engraçado que agora faz um escândalo em cima dessa arma. A defesa dele diz que Alexandre, que após fazer uso de medicamentos psiquiátricos que alteram sua cognição, sua equipe de segurança tornou essa arma inoperante. Na segunda defesa, ela tinha sido removido um componente porque ele estava tomando remédios e estava, meio incapacitado de usar essa arma. Então a defesa de Bolsonaro responde e diz que tá tudo certo e tal, não vai acontecer nada, mas não sei se o Moura vai aceitar essa explicação. Cada dia ele encontra um rabicho novo. Ele esquece que foi colocado na presidência por interferência do tio Bidê. Olha quantas coisas estão acontecendo aí, e conforme afirmou o Barroso, diz que não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições é um problema do Brasil, Aí Marco Rubio também endossa apoio aos Estados Unidos, a Flávio, e estão falando em eleições limpas e justas que devem acontecer em breves tempos. Olha aí, tá? Aqui o grande dia, o ex-relator da inegibilidade do capitão tem visto cancelado pelos Estados Unidos, o Benedito, ele teve visto cancelado, ou seja, já sabe que ele trabalhava para botar as coisas fora do normal, Então, Trump citou o Bolsonaro Júnior. Ele disse ter ouvido que alguém foi detido. Ele também disse que essa pessoa estaria concorrendo à presidência. E um dia após condenação do ST, Eduardo pede a Trump que reimponha sanções contra o Moura. Então parece que o negócio vai ser trazido de volta as sanções contra ele. E agora Valdemar Costa Neto diz que Michele terá influência na escolha da vice de Flávio, Será que vai ser? Vamos ver. Também Eduardo Bolso está inelegível por 8 anos após condenação no ST. E CEPAC condena a política do Brasil de perseguição ao Eduardo. Ele está lutando pela liberdade e o CEPAC americano, o órgão internacional, condena essa perseguição a esse político. Tarcísio reage e critica a condenação do Eduardo. Então Tarcísio está defendendo ele aí. Então urgente, Trump cita essa perseguição a Eduardo e fala no G7 e diz que o Brasil é perigoso politicamente e cita Bolsonaro Júnior, que é o senador Flávio, E como foi sua interação aqui na França durante o G7 com o presidente L? Ele não teve interação, tentou fazer uma interação, não conseguiu e foi tudo por água abaixo, Então vemos que a coisa está muito feia pro lado dele aí, tá? Aqui foi descoberto também quem é que mandou fazer os negócios da faquinha lá do capitão. Então a hacker acusa Kassab de pagar Adélio Bispo. Então o Kassab, de São Paulo, mandou apagar Bolso ou só fez o pagamento para Adélio. Então esse cara tá enrascado aí, certamente vai ter que se responder na justiça por essas acusações levianas aí contra ele. Bom, Paulo Gonet pede ao ST que mantenha a condenação do capitão. Assim, Então ele está querendo manter a condenação, mas há um grande movimento que vai libertar, vocês verão isso em próximos tempos aí. Então esse é o juiz Moura que está perseguindo o Eduardo a todo custo, perseguindo ele, e está todo mundo vendo que é uma perseguição política. Então eles acabaram de votar para considerar culpado o congressista filho do Jair, o Eduardo. Então isso não sei se vai prosperar muito não, porque não tem base para isso aí, não tem base nenhuma,
Então, tensão no ar também. Cássio derruba a decisão de Mora e volta a autorizar fala de advogados em referendos do TSE. Cássio derrubou essa decisão e volta a autorizar. Ou seja, né, o TSE parece que voltando à democracia jurídica. Flávio Bolso diz que terá uma surpresinha para o PCC e CV e o PT nesta quinta-feira agora, nessa próxima semana aí, né? Parece que muita coisa vai aparecer daí. E ministro Nunes é sorteado para analisar queixa de Flávio contra o L. Eu quero até fazer um adendo aqui, um comentário, porque também o comentarista e youtuber Alberto Silva, aqui do YouTube, que é um grande profissional aqui da área de jornalismo também, tem um canal muito grande, Alberto Silva, ele falou que ele não poderia falar muito, mas parece que em agosto, segundo ele, nós não teremos mais o L na presidência. Em agosto, falou ele, devido às coisas que vão fazer e achar e falar dele. Então, se isso for verdade, que em agosto ele não estará mais no comando do país, né, é pontos pra gente aí, tá? E aqui mais um post. Trump afirma aqui na França que o Brasil botou a mão grande nas escolhas das eleições, né? Botou mão grande mesmo. Então, agora a coisa tá forte aí, né? Parece que foi totalmente manipulado o que aconteceu, segundo o presidente Trump. Ele afirmou claramente que no Brasil tudo foi gatunado, né? Então, a gente já sabe disso, mas agora está vindo a público aí, tá? Então, Trump diz que se encontrou com ele e chama o Brasil de país politicamente difícil, né? Então, tem sido um pouco perigoso politicamente. Ouvi dizer que eles botaram alguém em cana que está concorrendo à presidência hoje, né? Então, olha aí, né? Eles estão fazendo essa palhaçada toda aí, né? E ele vai para cima de Trump e fala de ele não se meter nas eleições do Brasil, né? Ele provoca Trump e diz que os Estados Unidos tinham que aprender a fazer eleição com o Brasil. Olha só a ironia, né? Aprender a fazer eleição com o Brasil, porque ele acha que as caixinhas mágicas são realmente muito boas, né? Muito boas as tais caixinhas. E ele defende a urna eletrônica. Ele diz que o sistema, por que não na ONU não adota o sistema eletrônico, né? Sou o único presidente eleito 3 vezes e possivelmente o único eleito 4 vezes por usar caixinhas mágicas. Ele está entregando tudo aí, né? Usando as caixinhas mágicas, meu Deus, né? Que louco, né? Eu nem vou comentar todas as coisas ali, mas Trump cumprimenta ele em reunião do G7, bom trabalho, né? Bom trabalho. Então, ele está tentando manter as aparências ali, mas tá difícil de manter, né? E ele trai a esquerda e diz que líderes mundiais, diz para os líderes que ele não é esquerdista, né? Então, agora ele disse no G7 que nunca foi de esquerda. O que ele está pensando dizer? Aqui fala o Jeffrey Tichini, né? Não, ele não é de esquerda, não é de esquerda, né? Bom, então afirmando que o mundo ele fala que o mundo é do meio, não é da esquerda, que ele não é da esquerda, que ele é gente boa, né? Todo mundo sabe disso, né? E o presidente L disse também que Trump fala demais. Então olha a briga de cachorro grande aí, tá? E ele se encontra com Zelensky, presidente da UCR. E ele foi ignorado por Trump na fila e tentou ainda dar uma lição de moral. Passou reto como se fosse invisível. O Brasil cobrando 12% de tarifa enquanto critica os outros, né? O constrangimento foi geral para cumprimentar o presidente americano. Olha só, né? Então, bom, aqui diz assim, entre Trump e ele jamais pintou um clima, somente o protocolo, né? O Trump passou por cima dele e disse, né? Bom trabalho, good job. Parece que ele parece assustado pela aproximação e a interação dura apenas 5 segundos. 5 segundos a interação. E aqui esse especialista aqui, Tiago Machado, ele fala que nem no tempo da Pand nós sofremos tanto quanto agora, afirma presidente da Abrazel, né? De fato, nós estamos tendo um momento difícil, né? Aqui diz, quem é o ladrão? Levanta a mão ali. Aqui, L se irrita e dá bronca em equipe por chegar cedo demais em reunião do G7. Eu fico pé da vida, diz ele, né?
Quem é ladrão, levanta a mão. Ele... Então, ele ataca o governo Trump na reunião e não tem porquê, né? Bom, enfim. Também, presidente Eli citou o empresário Elon a comentar a concentração de riqueza. Então, ele criticou a fortuna de Elon e cita sua longa narrativa de desigualdade global em discurso. E urgente, advogado de Trump disse que Mora perdeu prazo do processo dos Estados Unidos e que será condenado. Não está dentro do trâmite dos prazos, ele será condenado à revelia, né? E continua as ações da PF para eliminar o narcopó no Brasil, ações da GAECO e da PM em prisões de líderes terroristas do PCC em São Paulo, Ribeirão Preto, né? Essa foi a ação da para a PF, bravamente conseguiu. E autoridades paraguaias investigam o PCC e brasileiros de um mega assalto a banco no Paraguai, né? Bom, então aqui William Vac diz que o julgamento das prisões do pai e do primo expôs as duas aulas do ST estão escancaradas defendendo bandidos, né? É dinheiro público comprando os próprios agentes que estão aí, né? E também mais escândalos do Vorcaro têm acontecido todo dia. O Vorcaro pagou diárias para Hugo Mota em hotel de Lisboa e também para o Ciro Nogueira, e muita coisa está acontecendo. E aqui a gente vê hackers, operadores da PS que trabalhavam para o Vorcaro, inclusive o Sicário, esse aqui, né, que já parece que não está mais nesse mundo, e pagando hotéis luxuosos, aqui um dos hotéis luxuosos que eles foram ali em Lisboa para essa turma aí, veja só, né? Bom, então André Mendonça ordena a quebra de sigilo do iCloud de Sicário e dispara. Vamos ver o que virá de lá. Então parece que eles estão forte, né, para ver o que estava na conta do Sicário. Investigação sobre Hugo Mota menciona outros 11 políticos. Agora eu recebi a notícia que eu não tenho aqui na tela, que foi encontrada uma quantia muito grande de dinheiro na mão de Jacques Wagner, Jacques Wagner é o representante do PT, o líder do PT, Jacques Wagner. Uma quantia gigante de dinheiro foi encontrada e esse valor, né, não está sendo demonstrado. Como é que ele tinha tanto dinheiro aí, né? Como é que ele tinha, né? E também PF encontra comprovante de 7 milhões em endereço de bicheiro ligado à turma do Vorcaro, né? Aqui diz o Jacques Wagner, né? Ele foi encontrado com valores exorbitantes na sua conta, inclusive uma coleção de relógios finíssimos e metais, enfim, uma série de coisas que dão um valor absurdo, né? Absurdo isso aí. Então, bom, é a polícia que encontra Pix de valor muito alto em celular de um dos suspeitos detidos por atente. Os tribunais mandam o governo L suspender anúncios sobre o fim da escala 6x1. E mais uma conquista, né? 9 milhões de empresas brasileiras inadimplentes. O número de micro e pequenas endividadas crescem no governo L. Então estão crescendo terrivelmente o número de empresas endividadas que estão aí fazendo isso aí. Então é muito importante a gente ver que o governo está fazendo que a economia decline, né, caia, que tudo seja retirado. É muito triste isso. A gente não queria o Brasil, que é tão querido, o nosso país que nós amamos, né, está sendo semi-destruído por essa turma, mas infelizmente é isso que está acontecendo, né? A gente está vendo cada vez mais, mas tem notícias também que o Trump está organizando por trás umas coisas muito boas. Até vou mostrar uma nova imagem aqui que fala sobre isso, né? O Trump está nocauteando, parece que dando um nocaute técnico aí, né, na turma do mal no Mora, nessa turma. Ele pegou e fez um abafão ali no negócio, né? E tem outras coisas que a gente vai comentar nos próximos dias aí. O jornalismo não é real, não é verdadeiro. Tudo que eles falam são notícias pagas pelo sistema. Então, cada vez fica mais difícil da gente entender o processo dele. Mas, enfim, vamos em frente. A gente vai chegar nessa vitória quanto antes. E eu quero mais uma vez, né, desejar a todos um grande abraço carinhoso. Vão dando seu like aí, assistam notícias internacionais. Quem puder ajudar o canal aqui, ajuda, que é sempre muito bom, tá? Notícias do momento, um grande abraço, a luz venceu, compartilhe!